Vamos ficar de pé. Isaías 45. Senhor Deus, nós cremos, por isso nós falamos. A sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E num tempo deste, se não tivermos esta lâmpada e esta luz, não poderíamos prosseguir, estaríamos em trevas. Mas a tua palavra, ela é tudo. Ela não é só lâmpada, porque a lâmpada sem a luz não poderia guiar, mostrar o lugar. Mas a luz traz à tona todas as coisas. As coisas escondidas são trazidas à luz. A luz declara tudo. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, para saber onde pisamos. Só a sua palavra pode iluminar. Ilumina-nos juntamente com todos os nossos ouvintes, que tenhamos a lâmpada e a luz para o caminho. Muitos têm a lâmpada, Pai, mas não têm a luz. E por isso a lâmpada, ela não pode funcionar sem a luz. Ela é própria, mas precisa da energia, da luz que está ali dentro. O que aparece é a lâmpada, mas a luz, ela está por dentro. E logo ela mostra, acionou um botão, o interruptor, a lâmpada é própria, os filamentos estão corretos, então há uma grande luz. Ilumina o caminho do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte, o meu caminho, pois nós precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, enquanto vocês ficam castigados mais um pouquinho em pé, vamos apenas pensar sobre a lâmpada um segundinho. Eu disse em Batatais que nós somos lâmpada e luz, mas tem lâmpada que ela tem 20 velas, ela clareia pouquinho. E tem outra lâmpada que, para falar até onde nós conhecemos, aí o simples 200 velas, aí ela clareia, que é uma beleza. Mas a energia que entra na lâmpada de 20 ou 15 velas é a mesma energia que entra na de 200. Por que não deixar de ser uma luzinha de 20 e ser uma de 200? Você entendeu? Por que não deixar de ser uma luz de 20 velas e ser uma de 200? Sendo que a energia, o Espírito Santo, ele é o mesmo. Aquela corrente elétrica é a mesma. É a lâmpada que é fraca. É o filamento dela que é fraco. Que coisa, né? Se a pessoa aprendesse isso, falando, Senhor, eu quero largar de ser essa luzinha fraca da minha casa, do meu serviço. Eu quero largar de ser essa luzinha de 20. Eu quero ser aquela de 200. Ou maior, eu não conheço direito sobre isso, mas me veio até onde eu conheço, eu falo. Então, pega uma irmã, um irmão de 200 velas. Onde ele chega, chegou alguém aqui. Porque
Mas se você liga no escuro, ou uma coisa mais ou menos turva, 20 velas, aquela luzinha fraca. A gente é econômico e por isso fica sem luz. Mas tem o Espírito Santo. É como tem energia dentro de casa. Mas a economia faz você pôr uma de 20, 40. Tem uns que dizem, eu quero uma só de 60. Para não gastar muito, porque a de 100 já gasta mais um pouco. A de 150 gasta mais ainda. A de 200 gasta mais ainda. Somos economistas. Até na vida espiritual. Você pode ter essa economia, mas você vai ter um lar escuro, mesmo no natural. Uma casa que cada quarto tem 40 velas só, que é uma lâmpada de 40 velas, 40 volts. Irmão, é uma casa turva, mais ou menos boa para dormir. Ficar sossegado, não fazer nada, não enxerga para fazer nada, não vê o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vê nada, não vê um só Deus. Por quê? Aquela luzinha fosca, 20 watts, 40 watts. Oh, como a gente precisa mudar. Senhor, muda o filamento da minha vida, porque o Espírito Santo tem energia para iluminar o quanto quiser. Aonde chega, tem luz. Essa energia é aquele que no princípio do mundo disse, haja luz. E quando Deus fala haja luz, apareceu essa luz. Olha o tamanho do sol. Ele ilumina o mundo inteiro. Deus diz, haja luz. Deus quer crente. Quando ele diz, filho, mostre luz. Filha, mostre luz. Ele quer crente assim, que mostra a sua luz. Não 20 watts. Não, vamos mostrar mais. Está muito fraquinho. Tem uns que satisfaz com tudo. Para a economia, ele satisfaz com tudo. A economia natural é muito boa, mas é prejudicial às vistas, você sabe também. Falta luz dentro de casa. Aqui mesmo falta um pouco de luz, olha aí, olha. Dentro do próprio tabernáculo, natural, falta um pouco de luz. Se tiver mais luz um pouquinho, seria melhor. Olha lá fora, no sol, como que está clarinho. Aquilo é luz. Não devemos querer ser apenas uma luzinha, uma luz fraca do lar, do trabalho. Aí o irmão Norivantes tem um pensamento que tem lâmpada que você atesta e ela está boa. Mas quando você a fixa no bocal e aperta o interruptor, ela não aguenta e se queima. O filamento está fraco. É filamento fraco. Você entende? O filamento é fraco. Agora, o filamento da lâmpada, ela já foi feita própria para aquela corrente de energia que nós temos no país. De 100 a 127 é uma variação. A corrente de energia que tem no país. Quando vem uma carga maior naquela corrente principal, e o filamento foi feito apenas para 120, o que acontece? Que veio 127, bate no filamento, o filamento rompe. Por isso, quando você for comprar lâmpada, procura aquela que tem 127, porque é a corrente que varia de 120 a 127 no nosso país. Então, se você coloca a mais forte um pouquinho, não, agora eu já não estou falando da quantidade de luz, mas da capacidade de receber energia. O seu filamento que recebe energia, filamento forte. O crente precisa entender isso. A marca dela, né? Daqui a pouco nós vamos fazer propaganda, né? Tem uma marca boa, né? Porque tem uma que não vale nada, tem uma que é fraca. E tem crente que é assim. Tem crente que não produz luz, porque o filamento é fraco, é baixo, é 40 watts.
vai produzir só aquilo. O outro é 60, só aquilo. Aí tem um irmão que é 100. Fala, que irmão. Aí você encontra com outro 150. Que irmão. Daqui a pouco você vê um irmão 200 watts. Fala, nossa Deus, que bênção. E quando você encontra um irmão sol, porque ele é filho de Deus. Deus é o sol da justiça, e você é filho deste sol. Por isso Deus tem uma energia tremenda para que nós venhamos manifestar luz ao mundo. E se você estiver ligadinho nele, feito pelo próprio Deus, o filamento é forte, a energia passa por ali, não queima. Foi Deus quem fez essa lâmpada. Você é a lâmpada de Deus, com os filamentos do próprio Espírito Santo, onde o próprio Espírito Santo passa, distribui sua quantidade de energia espiritual. Aleluia. Aí que ensinamento. Aí você vai fazer uma manhã de escola dominical, daqui a pouco começa a gritar, né? O que nós vamos fazer? Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheces, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6. Senhor, obrigado pela oportunidade de podermos ver o que o Senhor é, e que o Senhor é só, não tem mais ninguém com o Senhor. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é rosa de Saron, lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, preferido entre 10 milhares, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estamos agradecidos por pertencer ao Senhor, por ser do Senhor, por ter sido comprado, resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus abençoe o irmão Valdivino, está aí nos visitando hoje, né? Não devia ser visita não, né, Valdivino? Mas, e vão fazer, né, Valdivino? Ele está nos visitando. Mas é bom ter você aqui conosco, sempre ouvindo o nosso programa também, não é? Mas, meus irmãos, hoje nós vamos comentar, dentro desta 1 hora que nós temos, vamos comentar sobre Senhor, Salvador, primeiro e último. Vamos ver quantos tem na Bíblia. Esclarecer aos nossos ouvintes que desejam melhor conhecimento das Escrituras. Eu não sou um teólogo, mas o Espírito Santo sabe tudo. Ele conhece, porque nós vamos falar dele e ele entende do assunto. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, ele abre o céu para nós, abre as portas e nós vamos ficar sabendo de muita coisa. Bom, o profeta Isaías veio esclarecendo a própria palavra do Senhor, dizendo: eu sou o Senhor. O profeta está falando, você vê, ungido por Deus, porque o profeta não estava dizendo que ele era o Senhor, mas Deus estava usando o profeta Isaías para dizer assim: eu sou o Senhor. Deus falando através do profeta Isaías, como Deus sempre fala através de profeta. Ele não pode fazer coisa alguma, conforme Amós 3,7, sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3,7. Então, Deus só fala e revela seus segredos através dos profetas. E ele é Senhor, e ele diz aqui, olha: fora de mim não há Deus. Então não adianta a gente querer, depois, a hora que o filho nascer, ali no Novo Testamento, em Mateus, quando Maria ficar grávida, em Mateus 1,18, e quando ela der luz ao filho, não adianta nós dizermos que aquele filho que nasceu
é o segundo, porque ele seria segunda pessoa, seria um segundo Deus. Mas a Bíblia já está relatando: eu sou o Senhor e não há outro. Eu quero que vocês vão entender apenas isto, que esse Deus do Velho Testamento, que diz eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus, quando ele veio no Novo Testamento, era ele próprio, não era outro, era ele, porque senão seria outro. Quando ele veio no Novo Testamento, se não fosse esse mesmo de Isaías 45, versos 5 e 6, quando ele nasceu em Mateus, se fosse uma outra pessoa, seria um outro Deus. Então a capacidade que tem que haver no crente é de discernimento, para poder ver que o Deus do Velho Testamento é Espírito, e que no Novo Testamento, aquele Deus Espírito estava dentro daquela carne, só isso. Aí você forma um Deus. No Velho Testamento você tem um Deus que não vê, porque ele é Espírito. Ele era visto por profetas através de corpos teofânicos que Deus manifestava. Sua manifestação teofânica, que é um corpo que Deus aparece e logo desaparece sem deixar vestígio. Esta é a forma da palavra teofania, que ele apareceu no Velho Testamento. Mas ele não é visto, ele só é visto quando você olha em Jesus, porque Deus é Espírito, e sendo Espírito, ele não pode ser visto. Mas se você olhar em Jesus, você vê o Pai. Isso foi Jesus que falou, não sou culpado disso, sou culpado, não é doutrina minha. Jesus nunca falou: quando vocês olham em mim, vocês veem eu, depois eu vou mostrar o Pai para vocês. Não, vocês olhando em mim já está vendo o Pai. É tudo. E bastou para Filipe, em São João capítulo 14, verso 6 ao 8, ao 9, bastou para Filipe, e olhou nele e diz: aqui está quem? Está o Pai do Velho Testamento. Aquele Jesus é o Criador, aquele que diz: haja luz. Mas quando ele nasceu na manjedoura, era aquele mesmo que disse: haja luz. Era o mesmo. Então, não, é outro. É outro, como que é outro? Como pode? Se for outro, é dois. Se for outro, é dois deuses. E eu sou o Senhor e não há outro. Bom, mais um versículo. Ô, irmão Cláudio, pode vir aqui, fica aqui por perto de nós. Nós estamos aí com talvez dificuldade hoje com o técnico, né? Vamos ver se funciona, né, irmão? Se não dá problema dessas distorção de som, mas vai ser bom. O irmão lê Isaías 43, 11. O irmão vai ler Lucas 2, 11. 2, 11 de Lucas, para vocês notarem pela própria Escritura que a questão não é doutrina da gente. Vamos acompanhar as Escrituras para ver o que as Escrituras dizem com respeito a Deus. É o que as Escrituras falam concernente a Deus. Não tem nada a ver com a nossa igreja. É o que as Escrituras dizem concernente a Deus. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém. Vocês estão notando? Isaías 43, 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Este é o Deus do Velho Testamento. Vamos ver este mesmo Deus agora no Novo Testamento. É o mesmo no Novo Testamento. Ele está dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Duas coisas eu quero que você veja: Senhor e Salvador, que é muito interessante. Senhor e Salvador. O Deus do Velho Testamento diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Agora no Novo Testamento, Lucas 2, 11. Irmão Cláudio. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Pronto, resumiu, certo? Resumiu. A Bíblia responde ela própria. A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia não é de interpretação denominacional. A Bíblia não é nem da nossa interpretação. A Bíblia interpreta a si própria. Você pega a Bíblia, que não tem que ter mais explicação. O Deus do Velho Testamento diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
você vai no Novo Testamento, aquele Senhor estava nascendo. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então, são coisas que não há necessidade de nós lutarmos, é apenas crer. Isaías 45, verso 18 diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu quero apenas você, irmão Norivan, São João, se você tem, São João, eu vou falando aqui, já vendo a escritura lá, esses homens aqui me ajudam muito, isso é bom, eu vou repetir, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, guarde bem, Isaías 45, 18, assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. São João, capítulo 1, versículo 1 ao 3 e também o versículo 10. Então vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Amém? Vocês estão vendo? Eu sou o Senhor, assim diz o Senhor, que criou os céus. Então esse Senhor que criou os céus, em São João capítulo 1, verso 10, diz: estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Se o mundo não conheceu quando Jesus veio em carne, você acha que o mundo vai conhecer Jesus hoje? Eles não querem nem o batismo no nome de Jesus, quanto mais um profeta. Nem o batismo. O povo fala bem de Jesus. Você encontra com um crente, Jesus é maravilhoso. Irmãos, eu fui na igreja, mas Jesus me abençoou. Jesus me deu alegria, Jesus me deu paz, Jesus me encheu de gozo. Irmão, Jesus me deu o dom de língua, você sabia? Graças a Deus, eu falo língua estranha, aleluia. Você encontra com outro, olha, irmãos, Jesus tem abençoado minha casa. Como tem abençoado, eu ganhei um carro, irmão, agora. Agora eu tenho uma casa, aleluia. Graças a Deus, Jesus me deu. Então eu falo com ele, muito bem, agora batiza em nome desse Jesus que te deu. Não, aí é Pai, Filho e Espírito Santo. Então aí você jogou tudo para Roma, perdeu tudo, meu Deus do céu, perdeu tudo. Fala tudo bem de Jesus, depois quando você fala para eles batizar no nome daquele que deu tudo para eles, não, agora é Pai, Filho e Espírito Santo. Cego, você recebe de um e dá glória para Roma. E não foi Roma que te deu isso, não, foi Jesus Cristo mesmo. Eu não nego, não, foi Jesus que te deu carro, que te deu casa, que deu esposa boa, que deu marido bom, que deu filhos para você. É Jesus que te dá saúde, é Jesus que te dá dons. Então venha e batize em nome de Jesus Cristo. Glória. Nem um menino aí não cala a boca, você grita também, esse menino aí é gritador. Se ele obedecer o pai e a mãe, de tanto que ele grita, tá bom demais. Não é, menino? Como é que ele chama? Isaac. Já pensou bem um Isaac desse aí? Então, meus irmãos, eu creio que essas verdades têm que manifestar nas nossas vidas. Tem que manifestar. O irmão Cláudio, leia aí. O versículo que o irmão Norivan leu, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. E você sabe que ele não deixou ela vazia, ele encheu a terra. Ele criou, depois ele encheu. Ele me criou, agora ele está me enchendo. Ele te criou, agora ele está te enchendo. Você entende? Agora ele está enchendo. A gente tem que dar lugar para ele encher.
Mas não dá lugar para Deus trabalhar, fica agarrado na doutrina da igreja. Minha igreja não crê. O que tem a ver com igreja? Nem Deus tem nada a ver com igreja. Deus tem a ver com a palavra. Deus é a palavra. Enquanto você está amarrado na igreja, você perde a palavra. E o povo desse tempo, o que está acontecendo com eles é isso. Eles têm perdido a palavra para ficar com a igreja. Eles perdem a palavra, amam a igreja e falam bem, e Jesus me fez isso, Jesus me fez aquilo. Mas Jesus mandou um profeta. Não, aí não. Eles só quer aquele que Jesus faz na igreja deles. Mas Jesus já fez muito mais do que na igreja deles. Jesus está muito longe dos luteranos, dos wesleyanianos, dos pentecostais. E Jesus já subiu, está muito alto, e deixou os pentecostais só falando língua estranha e curando enfermos. Hoje a igreja está vazia de poder, cheia de gente e vazia de poder. A igreja está cheia de gente, isso não pode negar. Tem mulheres bem vestidas, homens bem vestidos, coro bem vestido, com togas e tudo mais, e banda, e isso e aquilo, e pregadores lindo no púlpito, pregadores com mãozinha de pelica, revestido de pelica, para poder ajudar o povo, tapinha leve, para poder, a igreja enche. E o povo, aleluia, meus irmãos, glória a Deus, Deus está nos abençoando. Vocês não precisam sair disso daqui, porque Deus, quem foi que curou vocês? Ele diz, Jesus. Quem foi que te salvou? Jesus. E vocês estão sendo batizados em nome de quem? Não é de Jesus não? Então vocês estão errados. Jesus faz tudo para vocês, vocês batizam em nome da Trindade. Trindade não tem nem na Bíblia. Eu deixei outra parte aqui para uns versículos para o irmão Norivan. Você reparte um versículo com o irmão, certo? Dá um versículo para o irmão Cláudio. Eu deixei por conta dele. Dá um versículo para o irmão Cláudio. Eu tenho uma parte aqui para mim ler. Vou ver se dou conta de ler 15 minutos antes de eu encerrar essa fita. Vou ver se dá tempo de eu ler essa parte aqui, que é uma parte mais profunda para a igreja. Sempre é mais para a igreja. Mas os ouvintes podem aproveitar esse leitinho que nós estamos dando, porque de manhã é bom dar um leitinho, né? Um leitinho gostoso, forte para você. Então vamos tomando aí. O que você tem de Jesus Cristo? Ele é alfa e ômega. Vamos ver o alfa e o ômega do Velho Testamento primeiro, né? Alfa e ômega. No Velho Testamento. Você vê um alfa e ômega do Velho Testamento, porque tem que ter um só. Ele é alfa e ômega no Velho Testamento, ele é alfa e ômega no Novo Testamento. Nós vimos aqui que Deus é Senhor e Salvador no Velho Testamento, e quando ele nasceu de mulher, ele era Senhor e Salvador no Novo Testamento. Ele não era o segundo Deus, nem segunda pessoa. Ele era aquele Deus Espírito que nasceu de mulher, por isso que foi conhecido como Filho, porque era Deus nascido de mulher. Todo mundo que nasce de mulher, nasceu filho, nasceu menino. E isso é a expressão do profeta Isaías, porque um filho se nos deu, certo? E esse filho era exatamente o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías 9:6. O que é que o irmão Norivan tem? Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. Vocês veem? Preparou para ele aí um versículo, porque agora é Romanos 9, né? Romanos 9:5. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Então, Romanos 9:5. Repete o finalzinho para mim. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Bom, isso já está no Velho Testamento. Isaías 4, versículo 6. 44, verso 6. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. A gente tem muitos versículos aqui, nós vamos lendo aqui devagar, né? Ver se dá tempo, gente, porque não é fácil não. É muita coisa, nós vamos só colocar alguma coisa que ajuda o povo, e depois outras pregações a gente reforça mais um pouco, porque falar de unicidade é de Gênesis a Apocalipse. Falar de trindade é só no catecismo da Igreja Católica e no crê em Deus Pai dos protestantes. É porque é o credo, né? É o credo deles, mas que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Então,
ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Quer dizer que esse primeiro e último é Deus. Estão entendendo? O primeiro e o último é Deus. Romanos 9:5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, ao qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Cristo, segundo a carne, é Deus bendito eternamente. Então eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Pronto. Agora você já vê essa outra parte no Novo Testamento, que Cristo, segundo a carne, é Deus bendito eternamente. Não tem negócio de parar, não. Eternamente. Aquilo que era do Velho Testamento agora está em carne no Novo Testamento, gente. Não é a segunda pessoa, é a segunda manifestação. Falta de mudar a coisa um pouquinho assim, ó. Não é a segunda pessoa, é a segunda manifestação de Deus. Não segunda pessoa. Segunda pessoa é segundo Deus. Será que não dá para entender isso? Se é segunda pessoa, é segundo Deus. Se é terceira pessoa, é terceiro Deus. Como que pode ser pessoa sem ser Deus? Sendo que o próprio dicionário deles, a enciclopédia deles, mostra tudo isso. A enciclopédia deles mostra que cada pessoa é santa. Se cada pessoa é santa e cada pessoa é Deus, então é três deuses. Aí depois diz: não, mas é três é um. Faz essa matemática a mais louca que eu já vi. Nunca aprendi isso na escola. Eu estudei só até o 4º ano, mas o professor nunca me disse que 3 é 1. Sempre falava: ó, 1 é 1, viu? 3 é 3. Eu sempre aprendi assim: 1, 2, 3. Eu aprendi separado. Mas hoje os pentecostais aprenderam a matemática louca de Roma. Irmãos, 3 é 1. E os irmãos: aleluia! Oh, meus irmãos, que cegueira! Que falta de conhecimento até natural. E é teólogo. Já pensou bem nós que viemos da roça? Ele dizia: mas por isso que você prega essa loucura. Mas João Batista também era de lá. Por isso que ele pregava assim. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, naqueles dias a palavra do Senhor veio a João no seminário. Me perdoe. Veio a João Batista no deserto. Aleluia. Veio a João Batista no deserto. Vocês têm mais coisa aí, não tem, meus irmãos? Vocês têm mais coisa para dar, mas eu acho que eu tenho que dar esse versículo para o povo, porque o povo gosta de versículo da Bíblia, que eu acabei de falar agora. Está em São Lucas 3, verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Por que a palavra não veio a Anás e Caifás? Porque eles não eram profetas, eles eram sacerdotes. A sacerdote não vem a palavra vem ao profeta. Senão Deus estaria contrariando sua própria Bíblia. Porque a palavra tem que vir ao profeta, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3,7. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. A palavra de Deus não vai em seminário, filho. Lá você vai ficar aprendendo com Acabe e Jezabel mesmo. Se você quiser aprender com Deus, venha para o deserto. Venha. Fique conosco aqui nesse deserto. Fala: mas vocês estão sozinhos no deserto. Fala: mas nós estamos com Deus. A palavra de Deus vem a nós no deserto. Vem a nós no deserto. Então, o que nós queremos mais, né? Vamos lá, meu irmão. Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então vou-lo fiz ouvir e vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Você já pensou bem? Isso é Deus falando, meus irmãos. Não há outro Deus além de mim. E Deus falando assim: e não há outra rocha que eu conheço. Aleluia. Você agarra nele ali. Isso é Deus e rocha. É Deus e rocha. E o próprio Deus diz assim: eu não conheço mais nenhum. Não conheço Filho, não conheço outro Deus, Espírito Santo. O próprio Deus dizendo: não tem outro. Deus falando assim: ó, eu não conheço o outro. Se Deus não conhece, eu conheço. Os pentecostais conhecem, não sei onde eles arrumaram. Bem que eu sei, foi em Roma, no Concílio Niceno. Repete o final disso. É demais, gente. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça.
Amém. É Deus perguntando, né, irmão? É Deus perguntando. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça, nem eu. Então, o irmão Norivan, E sabemos que ele é essa rocha. E sabemos também que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. amém. Ô, irmão, se o Filho não fosse o próprio Deus, não podia ter esses versículos na Bíblia, não. Ó, o Filho é o verdadeiro Deus. Qual é esse Filho? É aquele de Lucas 2,11, porque hoje vos nasceu, é o Filho, vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Simplesmente isso. Então, não há outro além dele, porque nós estamos no verdadeiro. São João não ficava com dúvida. Eu acho, meus irmãos, que nós estamos mais ou menos, na verdade. Não, São João chegou lá e foi positivo. Repita outra vez. São João chegou e foi positivo. Ele falou de uma forma afirmativa, sem medo de errar, porque ele sabia onde ele estava. Ele sabia. São 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E aí, olha aí. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Então nós estamos no verdadeiro, irmãos. Nós estamos no Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem a vida. Então nós estamos no verdadeiro. São João falou, e eu falo também para nós hoje. Nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Mas o que é o Filho Jesus Cristo? É a segunda pessoa. Não está escrito isso. O que é o Filho Jesus Cristo? É o segundo Deus. Não tem segundo Deus. O que é o Filho Jesus Cristo? É o verdadeiro Deus. O que é fora do Filho Jesus Cristo? O mentiroso. Em outras palavras, é isso, gente. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O que é o Filho? O Filho Jesus Cristo é uma afirmativa, gente. É o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Então, olha, quando você rejeita o batismo em nome do Filho Jesus Cristo, você não adianta falar: eu recebi bênção de Jesus, eu fui curado, aleluia, graças a Deus, Deus me abençoou, me deu prosperidade, me deu carro, me deu casa. Mas você rejeita o batismo no nome do Filho, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está perdido com igreja, com bênçãos, com prosperidade, com carros que Jesus te deu, com casa que Jesus te deu, com esposa, com esposo, com filhos que Jesus te deu. Você está perdido com tudo. É São João que está pregando para nós agora. Agora é São João. Nós chamamos o irmão São João porque ele sempre dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Agora ele estava falando filhinhos, era para aqueles que eram batizados também no nome do Filho, porque senão não é filhinhos. Quem é batizado no nome do Filho Jesus Cristo é um filho de Deus. E São João diz: filhinhos. Como isso é gostoso. Se você é um filho, venha depressa, passa por cima desses dogmas, desses credos, venha correndo e receba o Filho. Se você é um filhinho, receba o Filho, Jesus Cristo. Venha cá, seja batizado no nome dele. E olha, isso é primeiro passo, não para nisso não, porque isso ainda é morrer afogado no Mar Vermelho. Batizado em nome de Jesus Cristo e não vai para frente, então você não sai do mar, você não sai do batismo. A água, nós passamos o que passa.
Aí ele passa, mas o mar vai fechar, meu irmão. O batismo vai fechar. Fecha a porta e você morre dentro do mar. Dentro do mar vermelho. Porque você não saiu do outro lado. Ficou engastalhado no batismo dentro do mar vermelho. Dentro do mar quem fica é Faraó, seus soldados. É aqueles que perseguem um profeta. E eu advirto em nome do Senhor Jesus Cristo, cada pessoa que não é uma perseguidora do profeta, mas que já creu na mensagem e batizou e está longe desta mensagem, saia do mar antes que ele feche. Passe o batismo antes que o mar te afogue. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio que é os últimos gritos que a igreja de Deus dá para despertar o povo nessa hora. Aleluia. O que nós temos mais, hein, meu irmão? O senhor permite eu ler uma escritura aqui? O senhor Vamos comenta. Lá. Atos capítulo 2, alguns versículos, começando 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, e que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou istos que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Amém. Olha para vocês verem, é tão clara as escrituras, elas são claras para mostrar esta unicidade divina. Está claro, esse Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. A leitura ali, é ele que batiza com o Espírito Santo. E se ele batiza com o Espírito Santo, por que as pessoas vêm rejeitar ele no batismo? É ele que batiza no Espírito Santo. Talvez alguém me pergunte, mas pastor, o senhor acha que nós não temos os dons corretos, porque a gente não tem o Espírito Santo, porque não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo? Não, vocês têm dons. Dons e a vocação são dados sem arrependimento. Isso quer dizer que a pessoa não vai nem para o céu, ela tem dom de Deus. Deus dá dom para a pessoa. Isso não quer dizer que ela vai para o céu, que ela é salva. Não tem nada disso. Os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Me parece que está em Romanos 9, irmãos. Seria bom a gente deixar a escritura também para o povo, nisso daqui, né? Os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Você lembra que... Romanos 12? Romanos 12. Isso tem que ter o... Romanos 12, você tem segurança? Parece que não. 11:29 está aqui. Muito obrigado, irmão Nilton. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque os dons e a vocação de Deus. A pessoa tem dom, ela tem vocação para cantar, para pregar. Só que são dados sem arrependimento. Sem arrependimento. A pessoa pode ter tudo isso e não ter o Espírito Santo. Porque foi dado sem arrependimento. E para ter o Espírito Santo, olha para vocês verem, para ter o Espírito Santo, você lê para mim Atos 2:38. Para ter o Espírito Santo, olha na Bíblia o que precisa, é tão simples. Agora os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Mas para receber o Espírito Santo, então veja o que precisa. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Vocês estão vendo como que é? Quer dizer, os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Mas para receber o Espírito Santo precisa arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Não, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E parou? Não, e recebereis. Depois disso, e recebereis. Depois é que você recebe o Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo. Meus irmãos, isto é uma maravilha. Uma maravilha, quando você pode ver esta verdade desvendada. Então o indivíduo pode ter dons, pode ter vocação para cantar, para pregar, para isso, para aquilo, e isso é dado sem arrependimento, quer dizer, sem batismo em nome de Jesus Cristo, sem Espírito Santo. É dado o dom para a pessoa e a vocação para a pessoa, conforme está em Romanos 11, 29. Mas o Espírito Santo é dado assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e, aí está, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o povo pentecostal tem que saber que eles têm dom de Deus, que eles têm vocação de Deus, e amém, certo? Dom de Deus e vocação de Deus, é o que eles têm, e isso daí encerra o assunto para eles. Mas depois disso tem arrependimento para nós, batismo para nós, em nome de Jesus Cristo para nós, e para nós recebermos o Espírito Santo, porque eles pararam nos dons, mas nós não paramos nos dons, e nem no batismo nas águas, nós não paramos, porque nós não queremos morrer afogado dentro do mar, dentro do batismo, nós não paramos, nós prosseguimos, recebemos o Espírito Santo. Olha onde o Espírito Santo está, o Espírito Santo está ligando o corpo com a pedra de coroa, o Espírito Santo ligando o corpo da igreja com o cabeça, que é Cristo. E todo crente que não tem o Espírito Santo, ele não pode ser ligado com Cristo. Quando Cristo vier, ele vai ficar. Oh, mas eu tenho dons. Mateus 7, leia para mim. Mateus 7, 20 e 22 mais ou menos. Mas eu tenho dons. Eu tenho dons. Eu faço isso. Eu curo enfermos. Eu faço maravilhas. Não, isso daí está ligado aqui, porque os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Você pode ter dom, você pode expulsar demônio. Olha, eu queria que a igreja no ar, que fique sabendo uma coisa, que nós temos uma igreja aqui pequena, pouca gente, mas esses irmãos estão tudo com vontade de vir aqui no púlpito para falar um pouquinho. Eles conhecem essas coisas, e eu vejo eles ali, está comichando assim, ó, o versículo tal. A hora que eu falo aqui, já solta tal. É o tiro na certa, assim. É coisa boa, gente. Então, guarde isso. Deixa eu resumir isso aqui para o povo pentecostal entender a mensagem deles, que eles não entendem nem o que tem ainda, quanto mais o que Deus deu para nós. Eles não entendem o que tem, o que Deus deu para eles, eles não entendem ainda. Dons foi o que Deus deu para os pentecostais, a vocação, o que Deus deu para eles também, mas sem arrependimento, não precisa nem arrepender para poder ter tudo isso, sem arrependimento. Isso quer dizer que o pregador pode até fumar um pouquinho, ou beber um pouquinho, mentir, fazer negócio errado, até adulterar às escondidas, ele pode, e tem poder, e você não pode negar, você não pode negar que ele tem dom. É por isso que mulher prega, porque os dons são dados sem arrependimento. 68, 18, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É tão claro, gente. As escrituras, a pessoa tem os dons, mas isso não quer dizer que ela vai ser salva. Vamos ver o que vai acontecer com quem tem os dons. Mateus 7, 22. Creio que é o 22 que o pastor está referindo aqui, irmão. Lê o 21 para Então ele. vamos pegar o 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo, você está vendo? Amém? O irmão ali está certo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Olha aí, escuta agora o que ele vai falar para quem expulsou demônios, fez maravilhas, teve dons, teve vocação. Olha o que ele vai falar. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é uma facada, isso é uma punhalada na gente. Você tem dom, você tem vocação,
e faz milagres e faz maravilha, e engana o povo fica pensando que o pastor vai para o céu e que a gente vai para o céu porque tem dom de pregar. Nada disso, nada disso. Isso é dom e vocação, são dados sem arrependimento. Os homens têm isso daí, sem arrependimento. Mas o que vai acontecer? Agora você tem que entender que tem o lado certo, daqueles que têm dom, têm vocação, e tem arrependimento, e tem batismo em nome de Jesus Cristo, e tem o batismo do Espírito Santo. Mas tem uns que só têm dons e vocação, e nem arrependimento eles têm, porque eles não arrependem de ter crido na Santíssima Trindade, para poder voltar e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não arrependem. Esse que é o problema. Agora, isso daqui é vida para nós, gente, é vida para nós. Mas você que fica apenas seguro em dons, porque tem muitas irmãzinhas na igreja abençoadas, rapaz, e elas oram, elas jejuam, elas têm visões, só que nunca tiveram visão, precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, tá precisando mais de orar, então. Tem que orar mais um pouquinho, então. Tem que orar mais um pouco. Tem que orar. Nunca o Espírito Santo deu uma visão para essas irmãzinhas, esses irmãozinhos. Nunca o Espírito Santo deu uma visão de que tem um profeta trazendo essa mensagem tremenda nessa era. Oh, meu irmão, eu nunca tive uma visão na vida. Falar assim, claro que eu vi, assim, não, a coisa fala no meu coração, assim, eu nunca escutei a voz de Deus audível falar na minha orelha, assim, no meu ouvido. É muito difícil a gente ouvir assim, fala no ouvido, mas desce já direto no coração. A coisa rasga o coração, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e propósitos que está no coração. Então a palavra de Deus não vem na minha cabeça, ela já corta o coração, enfia lá no coração assim, e corta e diz, eu estou aqui, Osmar. Fala para você, eu estou aqui. Mas aqueles que têm dons e vocação, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo milagres, maravilha. E depois vai escutar. Não vos conheço. Deus só conhece, irmãos, quem passa pelo arrependimento, quem passa pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo. Se não passar por isso, eles não são conhecidos por Deus. Deus vai vir buscar sua igreja e os que não têm isso vai ficar. Com igreja bonita e tudo, vai ficar. Porque os dons para os pentecostais é tudo, para nós é a palavra, o Espírito Santo. Irmãos, um versículo aí, porque nós não temos tempo mais. São João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, é essa que há de julgar no último dia. Amém? Essa palavra que vai julgar você no último dia. Não sou eu do tabernáculo, não é nenhum pastor, é essa palavra que nós lemos aqui. Essa palavra vai te julgar no último dia. Nem Jesus vai, é a palavra que ele já falou. Diz, essa palavra vai te julgar, porque você ouviu e rejeitou, então ela vai te julgar. A palavra tem a comissão de julgar, porque o Filho veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas agora você rejeita a palavra, então a palavra vai te julgar depois. Senhor, te damos graças por termos esta luz no nosso coração. Te damos graças por ter esta palavra. Te damos graças por enxergar o que nós enxergamos, Senhor. Que coisa tremenda é poder enxergar, é poder ver essa luz. E como iniciamos, vamos terminar. Não queremos ser aquela luzinha fosca, fraca, de um filamento de 20 watts, de um filamento de 40, 60 watts, de um filamento de 100 watts. Faça-nos uma lâmpada com um filamento forte, como o sol, porque somos filhos de Deus. Deus é o sol da justiça, conforme o Senhor diz em Malaquias capítulo 3. Ele vem como o sol da justiça. Mas para vós
que credes em meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. O Espírito do Senhor iluminando meu irmão, minha irmã, iluminando a mim como um pregador. E eu sei minha posição, Senhor, que não é apenas ter um dom para falar, não apenas ter uma vocação de pregação, de pregador, que o Senhor tem dado a mim, mas é caminhar mais, é chegar ao arrependimento, é passar pelas águas no nome do Senhor Jesus Cristo e receber o perdão dos pecados e logo o selo do Espírito Santo, porque muita gente tem o dom, mas não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem depois do arrependimento, depois do batismo, o perdão dos pecados, e assim diz Atos 2:38-40. É assim que o Senhor dá o Espírito Santo. Deus, o Senhor tem provado na sua palavra, o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. E se nós não obedecemos essa palavra escrita, nunca podemos receber o Espírito Santo que ungiu quem escreveu esta palavra. Por isso eu peço, dai luz ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Zacarias 14, versículo 7, Isaías 45, verso 6. Luz do mundo, és o rei. Esse é o tempo do poente. É a luz que está se pondo, a luz do entardecer, a última mensagem para o povo de Deus na terra.